Paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Estamos aqui mais um dia, né? No terceiro dia de festa, de culto ao Senhor, para agradecer, né, a esse Deus por todas as coisas. Agora a gente vai estar fazendo o estudo da lição. Não sei se os irmãos, alguns irmãos estiveram na sede, outros não. A gente, no caso, eles não estavam adiantados igual a gente. Aí a gente agora ficou junto com eles. Nós estamos na lição 6, tá, irmãos? Seria a lição 7 hoje. Não é isso, irmãos? Mas aí, como lá foi estudada a lição 5, que nós já tínhamos estudado aqui um domingo anterior, aí hoje nós igualamos com ele, vamos ficar com a lição 6 também, tá bom? É que se for contar os domingos, daria 7. Mas aí, não sei se os irmãos estudaram diferente, mas aí não tem problema não, depois a gente dá um jeitinho de adiantar de novo. A gente adiantou, agora a gente vai ter que adiantar novamente. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Romanos 6. Romanos 7, desculpe, irmãos. Nós não vamos ler o capítulo todo, para não se prolongar muito, porque a gente tem o pastor Rangel hoje para trazer a palavra para a gente. Então, a gente vai ler um pouquinho do 7, e à medida que a gente for lendo alguns textos aqui, a gente vai ler na lição mesmo. Vamos ler só o versículo 1 mesmo. Romanos 7, 1. Porventura, ignorais, irmãos, aí entre parênteses, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida, tá? É uma pergunta aí que ele está fazendo pra gente. Então a gente inicia esse capítulo 7 aí com uma pergunta. E aqui ele vai falar sobre o casamento, mas é uma analogia, tá, irmãos? Ele vai estar fazendo uma analogia, eu vou compartilhar um pouquinho com os irmãos, como que ele comparou essa analogia do casamento a nós vivendo pela lei ou pela graça. Eu vou estar orando, agradecendo o Senhor por essa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta manhã. Deus, obrigado, Deus, por esses dias de festa que o Senhor tem nos proporcionado aqui, Senhor. Que o Senhor continue, Deus, falando ao coração de cada um de nós, Pai, que esta lição da EBD venha falar com cada um de nós, venha nos ensinar mais um pouco sobre a Tua palavra, Deus, o qual devemos continuar e prosseguir a cada dia aprendendo mais e mais sobre Ti, Deus, para que possamos fazer as coisas conforme o Teu querer, Paizinho. Esteja conosco, Deus, nos dando sabedoria, que o Teu Espírito Santo venha traduzir para nós aquilo que não conseguimos falar aqui, Pai. Em nome de Jesus, é o que Te peço e já agradeço nesta manhã. Amém. Então, na lição 6 aí, irmãos, o título dela é a função da lei. Então, quando a gente fala em lei, né, a gente sabe que é uma regra, né? A gente tem alguma coisa para seguir aí, certo? Se a gente não tivesse lei, eu fico imaginando, né? Se as coisas não tivessem lei, ia ser uma doideira, não ia? Eu acho que a gente já estaria a gente já teria morrido, já estaria uma doideira só, porque é a lei que faz com que a gente saiba até onde a gente pode ir. Se fosse uma terra sem lei, a gente já ouviu falar de lugares que é tipo terra sem lei, que um mata o outro e fica por isso mesmo, um pega a coisa na casa do outro e ninguém faz nada, porque é uma terra sem lei. Não tem lei, não tem uma lei que diz, você não pode entrar na casa do seu vizinho e pegar o que não é seu, você não pode matar o cachorro do vizinho, você não pode jogar uma coisa simples, jogar um lixo na frente da casa do vizinho. Mas nós sabemos que isso não se faz, isso é lei, uma regra. Não posso. Até as pessoas, coisas simples, por exemplo, o lixeiro passa na terça, eu não vou botar o lixo na rua na segunda. Não é uma lei, mas é uma regra que o lixeiro passa terça e quinta. Por que eu vou botar o lixo lá na segunda? Se eu sei que a rua tem um monte de cachorro, tem um monte de cavalo, então eu vou estar meio que descumprindo uma regra que vai trazer prejuízo para mim mesmo, porque a minha rua vai ficar suja, não é verdade? Às vezes os cachorros vão lá e destroem tudo e fica aquele mau cheiro e a gente tem que ir lá limpar, são coisas simples, mas que se a gente deixa de cumprir, nós mesmos somos prejudicados e toda uma sociedade. Às vezes tem pessoas que não estão nem aí, mas infelizmente o outro vai ser prejudicado e a gente precisa cumprir para o bem de todos, né? É uma coisa simples, mas que a gente precisa cumprir. Então a lei, ela tem uma função de nos mostrar o que é errado. Poxa, eu não posso fazer isso porque a lei diz isso, então eu não vou fazer. Eu não posso estacionar o meu carro onde está escrito garagem. É uma lei, porque se eu estacionar, eu vou pagar uma multa. Eu já paguei uma multa, mas não foi nem de propósito. Em frente ao SEC ali, tinha uma garagem enorme que não funcionava, era uma madeireira, será? E eu fui dar aula, já estava em cima da hora, não tinha aí. Até perguntei a alguém que estava lá na frente do SEC, falei, acho que pode. Não pode, tem um tempão que esse pessoal não vem aí e tal, deixei.
Olha, quando eu voltei, estava multa lá, eu fiquei muito chateada. Falaram que o homem apareceu e que ele era muito zangado. Ele apareceu, mas nem de carro ele estava. Só foi lá para pedir o guarda para me multar. Eu fiquei muito triste, mas eu nunca mais parei. Eu aprendi a lição, falei, tá escrito garagem, pode dono nunca aparecer, mas é a garagem dele, eu não vou parar na frente. Então é uma lei, e eu fui punida porque eu descumpri a lei. Então a lei ela serve para isso, para nos mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aqui ele vai mostrar pra gente que é impossível que a gente cumpra a lei tipo assim, à risca. Imagine, se fosse uma questão de vida ou morte, naquele dia eu já teria sido fulminada, eu já não estaria mais aqui, porque eu descumpri uma lei. Então são coisinhas que a gente precisa saber que, por isso hoje Jesus ele veio, nós estamos no tempo da graça, não porque a graça nos isenta da lei, de forma alguma. Ela não veio, foi o que nós lemos, a lei não precisa ser cumprida, não precisa ser cumprida. Só que nós não conseguimos cumpri-la ao pé da letra, assim, tudo certinho, não vou deslizar nem um pouquinho, não, a gente não consegue, a gente tenta. A gente busca a cada dia o conhecimento, né, para que a gente erre menos, mas a gente não consegue alcançar a plenitude. Poxa, eu sou perfeito, eu não erro em nada. Se a gente falar isso, a gente já está pecando, né? A gente já está errando porque a gente erra assim. Se não erra para todo mundo ver, mas erra no nosso coração. E coisinhas simples que a gente acha que não tem nada a ver e tem a ver porque você está descumprindo. No início aí ele fala assim, até aqui vimos que a lei gera consciência de que somos pecadores, foi o que a gente falou. Se a gente não tiver lei, a gente não sabe o que é certo e o que é errado, então a gente precisa dela. Romanos 3:20, esse aqui eu acho que eu marquei aqui para a gente ler. Ele diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a gente não vai ser justificado pela lei, mas a lei ela traz o conhecimento do que estamos errando, daquilo que estamos pecando. E ela condena o pecado, produz a ira de Deus, aí está em Romanos 4:1, e ressalta o pecado. Porém, o foco de Romanos 1:6 não era enfatizar o papel da lei no plano da salvação, mas sim o papel da graça, porque essa carta aos Romanos, né, ela veio para esclarecer muitas coisas, porque o que acontecia? Aquelas pessoas, elas vinham do judaísmo, muitas já seguiam a lei, mas até aceitaram Jesus Cristo, porque a gente sabe que nem todos reconheceram Jesus como Filho de Deus, mas muitos ali aceitaram e reconheceram esse Jesus. Porém, eles ainda sacrificavam, eles ainda achavam que eles tinham que viver à risca aquela lei, né? Dos sacrifícios, do sábado, não pode fazer isso, não pode trabalhar depois de tantas horas. E eles estavam ainda seguindo daquela forma. Aí Paulo ele veio para instruir o quê? Que a graça, não é que a lei vai ser abolida, não, mas você não é escravo da lei mais. Você não precisa ser escravo da lei. O Senhor ele veio para como é que eu posso dizer? Para nos aliviar, né? Para esse fardo não ser tão pesado, porque muitas pessoas sofriam porque elas descumpriam a lei e era assim, como é que eu posso dizer? Como que a gente fala, pastor? Quando alguém, tipo assim, os próprios fariseus, aqueles que eram os maiores da lei, ensinava a praticar e tinha que ser, e se não fizesse eles eram punidos, né? Não, Jesus veio para nos ensinar a praticar. Exatamente, a obedecer. Quando a gente obedece, a gente experimenta a graça. Isso aí. E de uma forma suave, né, pastor? Não de uma forma, não, tem que fazer isso, não, uma forma gostosa, porque o Espírito Santo, ele nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele fala no nosso coração, poxa, você fez isso não é legal. Eu falei mesmo, para que eu falei aquilo? E eu não falo mais. E igual o pastor falou ontem, se eu fazia uma coisa, eu vou deixar de fazer, porque a lei, ela transforma, né? A graça, ela transforma, ela é transformadora. Ela mexe com a gente, ela fala no nosso coração. O Espírito Santo de Deus, ele veio para nos, aquilo que a gente não consegue falar com o Senhor, ele traduz para nós e ele vai nos moldando da forma que o Senhor quer. Obrigada aí, pastor. E aí o papel, não era enfatizar o papel da lei no plano da salvação, mas sim o papel da graça, do perdão e da justificação que temos em Jesus. Por quê? Pela lei, como a gente já comentou aqui, não seríamos salvos, porque alguma coisa a gente ia tropeçar. E para seguir a lei, você fala assim, não, eu sou do tempo da lei. Você tem que seguir, não pode fugir nem um tiozinho, nem uma vírgula. Então, assim, a gente não consegue. Então, a graça, ela veio para que essas coisinhas que às vezes ficam para trás, o Senhor, ele vai trabalhando em nós. E aí nós vamos entendendo que não é por mérito meu que eu vou ser salvo, mas é pela graça de Deus derramada sobre a minha vida. Não há nada que a irmã Cacilda possa fazer, né, irmã? A irmã faz tudo certinho, a conta toda, não faz nada errado, tudo regradinho.
Aí ela vai achar o quê? Não, eu vou ser salva porque eu sou certinha. Não, ela é salva porque a graça de Deus alcançou a vida dela. Não importa o que nós façamos para alcançar. Nós precisamos reconhecer que a graça de Jesus veio sobre nós e por isso nós somos salvos. Isso que é o mais importante. Então foi para isso que Paulo deixou isso escrito para nós, para aquele povo e para nós hoje, né? Ninguém é perfeito, é isso aí. A gente até queria, né? Mas não tem como, né, irmão Caceu? Só lá no céu mesmo, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aí ele vai nos dar um corpo glorificado e perfeito aí. Paulo deseja responder qual é o papel da lei no discipulado cristão, agora que Cristo veio e inaugurou um novo tempo e uma nova aliança. Então lá em 2 Coríntios 3. Diante de tudo que aprendemos sobre a salvação que temos em Cristo e sobre a lei, podemos nos fazer uma pergunta: qual é a autoridade da lei? Então a gente vai ver agora, são 2 tópicos só essa lição, ela é bem pequenininha, né? Tem a autoridade da lei e a outra é o pecado e a lei. A gente vai ler um pouquinho sobre a autoridade da lei aí. A fim de responder a pergunta, o apóstolo, ele usa uma ilustração familiar, Romanos 7, de 1 a 3, dizendo que a lei só tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela está viva. E aqui, irmãos, é aquela ilustração que ele fala do casamento. Por exemplo, uma mulher, ela só está livre para casar, de novo, que ele diz aqui, quando o marido morre, quando ela é viúva. Vamos ver aqui, peraí. Porventura ignorais, irmãos, aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada, ela está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então isso foi uma analogia, tá aqui dizendo que é uma analogia do casamento. Então, nós também, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus Cristo, nós morremos para a lei. E aí nós podemos adquirir um novo casamento, que é um casamento com o Senhor. Não é um casamento simbólico, tá, gente? Por isso que ele usou essa analogia, ele fala que é uma analogia. Então, quando a mulher aqui, ela se tornava viúva, né? Ela estava livre para adquirir novas núpcias. No nosso caso, nós morremos com Cristo, então nós morremos para a lei, para adquirir um novo casamento com a graça, né? Que é com a graça de Deus, que é salvadora sobre as nossas vidas. Porque quando vivíamos, versículo 5 aí, vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então ali, quando eles reconheciam, quando eles aceitavam Jesus, aí Paulo veio para esclarecer isso para eles, aquela lei que vinha para meio que deixar eles de uma forma, como é que eu posso dizer, oprimida, e quando você faz uma coisa com rotina, né? Era uma rotina, né? Era uma opressão, uma rotina. O Senhor, ele veio para modificar aquilo, para mostrar para eles que quem salva é Jesus Cristo, e não é aquilo que eles faziam, que fazia com que eles fossem salvos. Continuando aqui na revista, irmãos, aí vamos continuar aqui dizendo que só a lei tem autoridade sobre uma pessoa enquanto ela está viva. O verbo grego, traduzido como ter autoridade, voltei aqui um pouquinho, ele tem a mesma raiz da palavra que traduzimos como Senhor, Kyrios. Por isso podemos afirmar que Paulo está argumentando sobre o senhorio de alguém ou alguma coisa sobre a vida do ser humano. Então, é como se a lei tivesse o senhorio na vida daquelas pessoas, e Jesus, ele veio para tomar esse senhorio para ele, né? Para nos derramar a graça dele e para que nós pudéssemos aí viver através da vida dele. A gente aprendeu com Jesus Cristo, o tempo que ele passou aqui, ele deixou instruções para nós, ele deixou pessoas, né, instruídas também ali no Novo Testamento, para nos mostrar como a gente deve viver como servo do Senhor. Se a gente mentir, a gente não mente mais, igual ontem a gente ouviu também, se a gente xingava, a gente não xinga mais, porque nós somos uma nova criatura com o Senhor. Para dar um exemplo específico sobre como essa autoridade ou esse senhorio funciona, ele usa a metáfora do casamento, que nós lemos da mulher ali, que assim que o marido morria, ela podia estar pronta para adquirir novas núpcias. Assim nós morremos para a lei, né? Dizendo que uma mulher casada só está ligada ao marido enquanto ele vive. Porém, depois da morte dele, a mulher está livre do casamento e pode, inclusive, casar-se novamente. Então, ele usou essa analogia e essa metáfora.
Dando continuidade em sua argumentação sobre o senhorio que a lei tem sobre nós, Paulo ele poderia ter simplificado sua comparação, alegando que estávamos casados com a lei e que ela foi morta pela obra de Cristo. Então aqui ele podia simplificar, né, dizendo que a lei morreu ali, só que aí ele fala lá na Bíblia também, em Romanos, né, que ele não veio para abolir a lei, né, mas para que ela fosse cumprida, mas de uma forma diferente. Então, que as pessoas também, então a gente não precisa mais seguir a lei? Não, não é assim. O tempo da graça eu faço o que eu quero. Tem gente que pensa assim, não, nós estamos no tempo da graça. Jesus, ele me ama do jeito que eu sou, eu posso fazer o que eu quiser. Jesus, ele te ama do jeito que você é, mas o pecado que habita em nós, ele precisa sair. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, eu tenho esse vício, eu tenho essa vontade de fazer coisas erradas, tira isso de mim. A gente precisa todos os dias mortificar a nossa carne, porque a nossa carne, ela vai sempre desejar coisas ruins. A gente vai ver um pouquinho à frente aqui da cobiça. A cobiça, gente, ela é uma coisa que você não vê, né? É uma coisa subjetiva, mas você tem consciência dela. Às vezes ninguém sabe que você está cobiçando, ninguém sabe que você está pecando, mas Deus sabe. E aí a gente já precisa pedir perdão, porque lá em Tiago fala que ela gera o pecado e gera morte. A gente precisa pedir perdão ao Senhor para que isso não venha habitar em nosso coração. A gente precisa ser transformado por Cristo e só Ele consegue fazer isso por nós. Nós sozinhos não vamos conseguir, sozinhos não iremos conseguir. Deixa eu ver que eu esqueço de marcar onde eu parei aqui. Vamos ver aqui. Como isso acontece? Em outras palavras, a lei é o marido que ficou viúvo. Vou continuar aqui um pouquinho assim, irmãos. O apóstolo, contudo, aplica sua ilustração de uma maneira diferente, pois somos nós os que morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Em outras palavras, a lei é o marido que ficou viúvo e nós somos a esposa que, por conta de nossa morte e ressurreição, então nós morremos com a lei, mas vamos ressuscitar com Cristo e estamos livres do senhorio desse marido, que seria a lei, e aí estamos prontos para casar com o Senhor. E como isso acontece? Como já vimos em Romanos 6, que foi o que estudamos, acho que no domingo anterior, se não me engano, né, da graça, nós nos identificamos com a morte de Cristo, isto é, morremos com Ele, sendo o batismo o símbolo de nossa morte e ressurreição. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna uma nova criatura, e aí o batismo é o simbolismo que o velho homem fica, né? A gente aprendeu isso semana passada, e o novo homem ele ressurge com o Senhor. Nós estamos exonerados da obrigação que tínhamos com a lei e ficamos livres para nos casar outra vez com o novo marido, que seria esse novo marido aí, a graça do Senhor Jesus, né? Desta vez, nos casamos com Cristo Jesus, tendo em vista que ressuscitamos com Ele. Por causa disso, experimentamos uma nova maneira de sermos fiéis a Deus, tendo em vista que nossa obediência não se baseia em obrigações externamente impostas por um código escrito de leis, mas em uma submissão interior de nosso espírito a Jesus Cristo. Então, quando a gente aceita Jesus, não é aquela obrigação da lei, não, mas é o prazer de seguir a Jesus, é o prazer de fazer a vontade de Deus. Quando a gente ama alguém, Dom Rana, quando a gente ama, você tem o seu esposo que você ama, você não quer fazer algumas coisas para agradar a ele? É assim, é a mesma coisa, não é verdade, Ciane? A gente quer fazer, né, irmã? Para agradar o nosso marido, eu faço para agradar o meu, ele faz para me agradar, porque a gente ama, não é verdade? Então, se você ama, você quer fazer o melhor. Nós dizemos que amamos o Senhor e fazemos tudo o que Ele não gosta? Que amor é esse? Então, esse amor, a gente precisa buscar e pedir ao Senhor para nos revelar. Porque quando a gente ama, a gente cuida, a gente quer fazer o melhor. Então, aqui, se a gente casou com Jesus, que a gente fala que é um novo casamento com o Senhor Jesus, a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus para nos moldar conforme o caráter de Cristo, que é esse caráter que o Senhor quer de cada um de nós. Vamos alcançar a perfeição? Não, mas vamos lutar todos os dias até o dia que o Senhor vier nos buscar, né? A Bíblia fala que ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, e a gente vai ser fiel até o finalzinho aí, pedindo ao Senhor para trabalhar em nós o caráter dele sobre as nossas vidas. Somos um com Ele. Portanto, se Ele é santo, somos santos. Se Ele é obediente, somos obedientes. Se Ele é justo, somos justos. E muitas outras coisas, ele botou aqui etc, né? Porque isso é só um pouquinho. Estamos de fato sendo ensinados sobre duas alianças. A antiga, que é o tempo da lei aí, baseada na lei, e a nova, fundamentada em Cristo Jesus. Na antiga, produzíamos frutos para a morte, pois éramos controlados pela carne, em outras palavras, por nossa natureza pecaminosa. Aí a gente sabe, irmãos, que
essa antiga aí, Jesus mesmo, né? Ele foi torturado por essa antiga lei aí, né? Eles falaram, olha lá, ele está blasfemando, não foi? As pessoas diziam, blasfêmia, blasfêmia. Ele disse que é o Filho de Deus. Aqueles que não reconheciam, torturaram o Senhor e mandaram matar. E era o próprio povo escolhido, né? O povo que era o povo de Deus, que seguia a lei, que conhecia a lei. Eles não reconheceram, a maioria deles não reconheceu esse Jesus. E o Senhor, ele morreu dessa forma por causa da lei. Imagina que coisa triste. Então é a mesma coisa conosco, né? Se a gente acha que a gente consegue seguir aí, a gente já estaria fulminado, né? Agora, porém, vivemos em novidade de vida, conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Isso está lá em Romanos 7,6. Diante dessa ilustração, surgem as perguntas. Há algum problema com a lei? A lei é pecado? Para responder, Paulo faz uma defesa da lei. Romanos 7,7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, ele mesmo já responde. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, se a lei não dissesse pra gente que a gente estava cobiçando, talvez a gente não soubesse nem o que era aquilo que a gente estava sentindo, né? Mas a lei, ela nos alertou, né? Então, a lei nos fez conhecedores aí do pecado, né? Daquilo que era errado. Razão por que começa a sua alegação, afirmando que a lei, de maneira nenhuma, é pecaminosa, porque ela nos mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Novamente, Paulo ele tem o conceito de que a lei nos torna conhecedores do pecado, pois nós não saberíamos o que é cobiçar se a lei não nos ensinasse. Esse conhecimento é positivo, ele é bom para a gente seguir o caminho certo, para a gente saber aquilo que é certo e errado e mudar, né, nossa prática de vida, como pessoas aí que já pregaram para ex-presidiários ou para presidiários, pessoas que cometem transgressões, que matam, que roubam. A gente sabe que é importante que essa pessoa saiba que Deus condena, né? Que aquilo da lei ela já sabe, que se ela for para a cadeia, ela já até sabe que a lei dos homens ela está pecando, mas ela precisa ter esse conhecimento da lei de Deus, né? Que é a lei de Deus e dos homens. E isso transforma, né? Quando ela aceita Jesus Cristo, ela transforma. Eu lembro um advogado ele falando pra gente que a mídia ela não divulga que 70, 80, não lembro o que ele falou, 70, 80% dos presos, eles só são recuperados mesmo quando eles aceitam Jesus Cristo. Mas ele falou que o mundo não divulga isso, e é um dado certinho de pessoas que fazem, pessoas que se interessam, né, pelo Senhor. Eles fazem essas pesquisas, aquelas pessoas que estão nas cadeias, os bons mesmo, e que estão lá dentro bons, e quando saem viram bons, às vezes entraram assassinos, estupradores, são só aqueles que se convertem a Jesus Cristo. Mas eles não, assim, são 10, 15% dos outros que às vezes muda por causa da família, mas raridade. Ele falou que não. Então, se fosse uma coisa divulgada, olha quantas pessoas recuperadas nós teríamos, não é? Não é verdade? Mas o inimigo, Satanás, ele está aí para o quê? Para não deixar que isso seja divulgado. Porque ele não quer que as pessoas se recuperem, ele quer que as pessoas continuem transgredindo a lei de Deus. Ele quer que as pessoas continuem destruindo uns aos outros, para levar mais pessoas para o inferno. Ele quer povoar o inferno, o Senhor ele quer povoar o céu. Então eu falo, como que isso seria bênção, né? Se as pessoas divulgassem. Gente, só Jesus salva. Lá na cadeia, podia nem ser um cristão, mas ele está lá e está vendo que um preso era terrível e aceita Jesus, ele muda. Ele tem que entender, poxa, isso aí traz mudança. Vamos pregar para os outros aqui, mesmo que eu não acredito, para mudar essa galera ruim aqui. Não seria bom? Olha que bênção. E eles iam ser recuperados, às vezes até prisão perpétua. Mas lá dentro, eles já seriam bons. Já seria um ambiente mais agradável, porque o Senhor ele transforma o coração, ele transforma o rosto, as pessoas ficam alegres, o Senhor ele tira a tristeza, ele tira a raiva, não é isso? Como a gente, mesmo na cadeia, tem uns ambientes melhores, até para os policiais que ficam ali, né, que às vezes passam momentos difíceis, a gente sabe, nem todos são bons, mas tem os bons que sofrem junto. Mas infelizmente essas coisas elas não são divulgadas, porque o inimigo ele faz de tudo para abafar, né, o nome do Senhor. Ele não quer que o Senhor seja divulgado, que Jesus Cristo seja divulgado. Então a gente sabe que o mundo jaz no maligno, então as coisas de Deus elas são mais difíceis. Como seria bom se isso fosse propagado, né? Mas vamos continuar aí um pouquinho para a gente passar para o segundo tópico aqui, ó. Então a gente viu que esse conhecimento é positivo, pois é educativo, de modo que a lei não é ruim em si mesma, pois ela nos torna plenamente conscientes de que somos pecadores. Esse tópico que nós lemos foi a autoridade da lei. Então a gente já viu que a lei tem autoridade para nos mostrar as regras, aquilo que devemos e não devemos fazer, né?
mas que morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, para que possamos ter uma nova vida com Ele, de aprendizado, né, de sabendo que não é por mérito meu que eu vou ser salva. Agora, o pecado e a lei. Paulo, a fim de exemplificar nosso conhecimento do pecado, ele utiliza-se do mandamento não cobiçarás, está em Êxodo 20:17 e Deuteronômio 5:21. Dentre todos os 10 mandamentos, esse é o único que tem caráter subjetivo. Gente, subjetivo é o que pertence ao domínio da nossa consciência, né? Ele pertence ao domínio da sua consciência. Ninguém sabe que talvez você esteja pecando com o pecado da cobiça, mas o Senhor, Ele conhece, porque é um pecado interno que não vem, talvez não venha para fora, né? Em alguns casos as pessoas até cometem coisas piores porque deixaram a cobiça trabalhar no seu coração, mas se vier, o que acontece? Nós somos seres humanos, a carne, ela está aí, ela às vezes, Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer eu faço, né? E é verdade, acontece com a gente. A gente muitas das vezes planeja, poxa, hoje eu vou viver um dia, eu falo, às vezes eu acordo e falo assim, não deixa eu falar nada errado. No trânsito, ontem falou aqui do trânsito, gente, o trânsito é o que tira a gente muito do sério, a gente tem que manter a tranquilidade. Então aí eu falo, não, hoje eu não vou falar nada, não vou ficar com raiva de ninguém. E aí chega de repente, poxa, falei que ia fazer isso, já fiz de novo. E acontece, irmãos, a gente faz mesmo, a carne ela faz isso com a gente, então a gente tem que lutar contra. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele já, você fez, você falou que não ia fazer, ó, muda isso aí, isso está errado. Ele já nos mostra e aquilo não vai crescendo para virar uma iniquidade. A gente consegue pedir ao Senhor para tratar em nós e de um outro momento talvez a gente não faça novamente. E é isso aí, a consciência do pecado, né? A gente precisa tá pedindo ao Senhor para nos moldar, né? Aí continuando aqui, ó, o caráter subjetivo, né, e acontece internamente. Logo, ele é a fonte de todos os outros pecados, a cobiça, tá? Pois coloca os objetos do desejo no lugar de Deus e do próximo, né? Quantas pessoas às vezes desejam o carro próximo, a bicicleta, a casa, o filho, o namorado, o esposo, não é verdade? E a gente precisa ter esse cuidado aí, ó. Foi exatamente isso que Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando disse que se alguém olhar com cobiça para uma mulher, cometeu adultério com ela. Então o Senhor, ele foi mais além, né? Não adulterarás, né? Ele já falou, se você olhar já e desejar, você já está adulterando, já pede perdão e, né, muda isso aí, porque já tá pecando. Ou ainda, quando Tiago, em sua carta, diz que a cobiça dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. Está lá em Tiago 1,15. Mas o pecado gera morte, irmãos, não é que nós vamos pecar e vamos morrer na hora, não. Se a gente é transformado pelo amor de Deus, nós não deveríamos pecar, mas acontece. Mas aí a consciência do pecado, ela nos faz se arrepender, e a gente fica triste, a gente fica amargurado, e o Senhor, ele cuida de nós, ele nos trata. Então a gente precisa pedir ao Senhor isso, né? Jesus, Paulo e Tiago, eles estão ensinando que o pecado, ele tem uma dimensão interior e subjetiva, que ele brota na nossa consciência, né? Que é a cobiça, que vem de epitimia, da palavra grega aí. Temos, contudo, que saber que é a vilã. Ah, não matarás, não cobiçarás. Não, é o pecado que habita em nós. É a vontade de transgredir a lei que mata, né? Que em virtude de sua perversidade é despertado e provocado pela lei, que é boa, santa, justa e espiritual. Então a lei é boa. A lei é o que a gente falou. Já pensou se não tivesse regra, que baderna que seria esse mundo? Então a lei, ela nos faz ter regras, né? Ela nos faz andar nos caminhos certinhos para, poxa, eu sei que eu não posso pisar no pé de Rosana, eu sei que eu não posso, igual a gente falou, invadir a casa dela, porque a casa é dela. Então a lei que faz isso. Então a lei, ela é boa, ela é justa, ela, né, não deixa eu pegar as coisas dos outros, não deixa eu ofender, eu não posso xingar, como que fala? Calúnia, né? Eu não posso difamar alguém, que eu posso ser processada. Isso é bom. Já pensou se todo mundo pudesse falar o que quisesse, assim, na frente do outro, assim? Ofender, difamar, e ó, não tem lei para isso, mas tem a lei. Tem a lei que eu posso ir lá processar. Eu posso processar porque fulano falou isso de mim. Isso é mentira, é difamação, é calúnia. E a pessoa vai ser processada. A lei vai julgar aquela pessoa por atos de injustiça, não é verdade? Então a lei, ela é boa. Romanos 7, 12 e 14, que fala sobre isso um pouquinho. Depois, se os irmãos quiserem ler, eu não vou ler tudo aqui não, senão vai demorar muito, a gente já vai, né, lá para dentro ainda. Eu já estou derretendo aqui, não sei se vocês estão percebendo. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. É boa, santa, justa e espiritual, e que o proíbe. Essa proibição dada pela lei presta ao pecado certa atração, pois desde o Éden, a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tem uma atração por si mesma. Está lá em Gênesis 3:6, né? A gente sabe que a mulher, ela foi seduzida ali pela serpente, né? O inimigo das nossas almas, e ela acabou comendo do fruto que o Senhor disse para não comer,
e depois ofereceu sua esposa, e aí a gente sabe que o pecado entrou no mundo aí infelizmente, para que a gente pudesse estar sofrendo um pouquinho mais. Né? Assim também a proibição da lei desperta o desejo de pecar. Então, Eva sabia que aquela árvore era proibida, mas a serpente a seduziu ali, né? Então, o pecado, ele seduz, né? Então, às vezes a gente fala, o pecado é ruim. Não, tem até a música que fala, o pecado não dói, não dói. Em alguns casos não dói mesmo, que a pessoa faz lá, tá feliz ali. Depois, quando ela bota a cabeça, ela diz, rapaz, por que eu fiz isso? O Senhor me mostrou que isso não é legal. Ou, eu já aprendi que isso não edifica a minha vida. Então, eu sempre falo assim, você quer ir em um lugar? Se coloca no lugar de Jesus. Pensa assim, poxa, Jesus estaria feliz aqui? Jesus estaria agradando, assim, estaria se deliciando com o que está acontecendo aqui? Se ele não estaria, não vá. Porque nós não somos pequenos cristos, nós somos cristãos, seguidores de Jesus. Então eu sempre penso assim, poxa, será que Jesus estaria? Eu falo com ele, você acha que Jesus estaria feliz com isso? Aí ela ficou olhando. Se ele não estaria feliz, então eu não faço. Eu não vou fazer, porque não agrada o coração de Deus. Então a gente precisa trabalhar isso, que aí a gente vai a cada dia melhorando, né? Assim também a proibição da lei, ela desperta o desejo de pecar. Por essa razão, quando alguém está debaixo da lei, fica à mercê do pecado, como Paulo explica em Romanos 7:9. Deixa eu ver se foi esse aqui que eu... Outrora sem a lei, eu vivia, no caso ele falando dele, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. O que Paulo quis dizer com isso? Aí tem uma pergunta aqui pra gente, que sem lei o pecado está morto. Então, se não tem lei, tudo que eu fizer tá certo. Não tem lei, não tem uma lei que diga que eu não posso pisar no pé de alguém, não tem uma lei que diga que eu não posso jogar o lixo dentro da casa do vizinho, não tem uma lei que diz que eu não posso matar, então tá tranquilo, né? Posso fazer o que eu quiser. Então não é verdade isso, né? Essa proibição... Gente, me perdi aqui, perdão. Eu tenho essa mania aqui de não marcar onde eu parei. Me ajuda aí, irmãos. Onde que eu parei aqui? Achei. 7:8, né? E então, o que é bom se tornou em morte para mim. O que é bom se tornou em morte para mim? Ele está perguntando. De forma nenhuma, está lá em Romanos 7:13. Como já foi dito, o vilão da história é o pecado, que a fim de mostrar sua face, produziu morte, por meio do mandamento, que é bom. Então, por meio da lei, do mandamento, que é bom, justo, a gente já viu que ele é bom, ele é justo, ele é espiritual, mas aí ele produz a morte. Porque pela lei, se as pessoas descumprem, muitas pessoas morrem, né? E o Senhor, ele veio para derramar graça sobre nós. Pois a força do pecado é a lei, que o torna conhecido. Sem lei, não existiria pecado. Em contato com a lei, percebemos que ela é espiritual, e nós não. Percebemos que não conseguimos alcançar o seu padrão, pois sempre vamos cometer alguma falha. E como está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Está lá em Gálatas 3:10. Então, se é maldito todo aquele que não pratica a perfeição da lei, então nós não estaríamos fulminados, né? Não é isso? Porque a gente não consegue seguir a lei completamente, né? Arrisca, eu não vou tropeçar nenhuma vezinha, eu não vou falar nenhuma besteira. Não. A gente pensa, a gente cobiça sem querer, a gente faz coisas que desagradam o coração do Pai. Então o Senhor, ele veio para tratar isso em nós, mas sem aquela imposição da lei sobre nós, mas da graça de Deus. Não que a gente pode sair pecando por aí, de forma alguma. Se a gente é nova criatura, a gente tem que vir com novos hábitos para o Senhor. Mas aí, isso é uma coisa que é tratada, que é moldada, para que a gente não seja fulminado aí pela lei. Ou seja, para alguém viver pela lei, não pode quebrar nenhum dos mandamentos. Por isso, é impossível ser salvo por ela. Então, a gente aprendeu o quê? Que o pecado e a lei ela é boa, ela é justa, ela veio para nos tratar, para nos mostrar aquilo que é certo e errado, porém, só ela nós não conseguiríamos seguir completamente. O Senhor, ele veio para tirar esse peso sobre nós, para que a gente pudesse ser salvo pela graça e não pela lei, e não por mérito meu, como a gente falou aqui. Não sou eu que sou perfeitinha, que sou certinha, que faço tudo certinho, que você salva o meu mérito, de forma alguma. Então o Senhor, ele fala que nós somos pecadores, que o pecado, ele está aí sempre tentando nos tragar, o inimigo das nossas almas, ele sempre vai jogar alguma coisinha para tentar tirar a gente do foco, né, que é o Senhor Jesus, mas ele
o Senhor, Ele nos dá força, né? A Bíblia fala, a gente está trabalhando no tema, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, por mais que o inimigo tente nos tragar, se a gente está focado ali no Senhor, nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu e nós também vamos vencer junto com Ele. Nós já somos, eu falo que a gente já é, a palavra de Deus diz, né? Nós já somos vencedores com Ele, porque Ele é vencedor. E se nós estamos nele, nós também somos vencedores junto com Ele. Não podemos desanimar. E agora vamos para a conclusão aí, se alguns irmãos quiserem falar alguma coisa aí. Rosana, quer acrescentar alguma coisa? Pastor? Não? Os pastores aí, ou qualquer irmão também quiser falar. Conclusão. Paulo, ele afirma que a lei é espiritual, porém, ele é escravo do pecado. Também diz que a lei é boa, isto é, ela tem por objetivo nos tornar pessoas boas, mas ela falha nesse quesito por causa de nossa condição de pecadores. Então ele fala que se a gente é escravo do pecado, como que a gente vai, né, seguir essa lei que é boa? Então é aí que a gente precisa estar em Jesus, né, para que o Senhor venha nos moldar. Por objetivo nos tornar pessoas boas, mas ela falha nesse quesito por causa de nossa condição de pecadores. A lei ainda é santa, separada, a palavrinha rajos aí, separada. Quer dizer, ela pertence à esfera divina da existência, que está além da vida humana. Além dessas características, ela é justa, a lei ela é justa, revelando como deveria ser a relação, tanto com Deus quanto com os semelhantes. Então, a lei, aquelas pessoas, né, pecavam, sacrificavam e se voltavam ali para o Senhor e o Senhor, ele veio como sacrifício para nós, para que aqueles sacrifícios que a gente lê no Antigo Testamento, eles não precisam mais acontecer, né? Porque o Senhor, ele veio para abolir qualquer tipo de sacrifício. Ele foi o sacrifício vivo feito por nós. Então, através do sangue de Jesus, quando a gente reconhece Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, que nós estamos aí salvos pela graça do Senhor, continuando seguindo a lei, mas de uma forma na graça de Cristo, né? Não por nosso mérito, porque, como ele disse aqui, nós somos pecadores, né? Não conseguimos deixar de pecar. Em resumo, o padrão da lei é altíssimo, muito alto, né? E inalcançável pelo próprio esforço. Então, por nosso próprio esforço, não conseguiríamos de forma alguma alcançar esse padrão aí da lei que nós temos aí para seguir. O problema é que, diante dessa realidade proposta pelos mandamentos, existe outra lei em nossos corpos, pois o bem que queremos fazer, não fazemos. Paulo deixou também escritos para nós, né? E entramos em uma guerra interna insuportável, que nos leva a um grito de desespero e perplexidade diante de nossa distância e insuficiência em relação a Deus e à vontade dele. Então é uma guerra, a gente realmente vive uma guerra de não querer pecar e às vezes sem querer pecar, né? E aquela guerra entre carne e espírito, porque o espírito diz não, e às vezes a situação ao seu redor quer que você peque, quer que você fale alguma coisa, quer que você discuta com alguém. O pastor até citou ontem também, né, que antes do louvor lá o pessoal brigando ali. Com certeza o Espírito Santo de Deus estava muito entristecido ali naquele momento. Que coisa triste. O inimigo, ele jogou alguma setinha ali e alguém deu mole e pegou aquela setinha e foi, né, eu falo que é um foguinho, né? Jogam uma faísquinha e aquela faísquinha começou a pegar em todo mundo ali. Que coisa triste, né? Então é uma guerra mesmo entre carne e espírito, e a gente precisa vencer essa guerra, e a gente só consegue vencer com o Senhor. E como que a gente consegue vencer com o Senhor? Lendo a Bíblia, buscando conhecimento. Poxa, olha que legal, aprendi isso aqui hoje, eu fazia isso aqui, não é legal. O Senhor está mostrando, porque já está revelado aqui na palavra do Senhor, que eu não devo. E ora para o Senhor trabalhar. Poxa, mas isso é tão difícil para mim deixar de fazer, mas para Deus nada é impossível. Então com Ele a gente consegue, sozinho a gente não consegue, mas com Ele a gente consegue sim. Miserável homem que sou, ele falou, né, Paulo? Quem me libertará do corpo dessa morte? Romanos 7:24. Esse grito é a verdadeira função de lei, mostrar que somos miseráveis e que precisamos de um libertador. A lei, no plano da salvação, tem esse objetivo: mostrar o tamanho do pecado e a nossa impossibilidade de vencer por meio dela. Então a lei, ela mostra em tudo aquilo que estamos errando e mostrando que sozinhos a gente não consegue, mas que com o Senhor a gente consegue sim. A gente não vai conseguir 100% da lei, mas a gente consegue alcançar um padrão aí de acordo com a vontade do Senhor para cada um de nós. O Senhor, ele sabe o que cada um pode suportar, e Ele sabe a capacidade de cada um, e Ele dá a medida da fé de cada um, a palavra de Deus diz, e a gente precisa buscar isso. Por isso Paulo responde a pergunta: quem me libertará? Com a exclamação: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7:25.
Só Jesus pode nos libertar do pecado e da condenação da lei. Só Ele pode. Sozinho a gente não consegue, não é Rosana ensinando, não sou eu, não é Eliane, ninguém. Né? A gente às vezes fica ouvindo, mas só o Senhor Ele pode. Não adianta a gente só ouvir e não reconhecer que Jesus Cristo é que pode fazer a diferença na nossa vida. A gente precisa reconhecer isso todos os dias, sabendo que sozinhos a gente não alcançaria a graça, não alcançaria a salvação. E graças a Deus, né, por Jesus Cristo a gente hoje está aqui. Eu creio que todos nós aqui somos salvos por Jesus Cristo e queremos que aqueles que estão ao nosso redor também sejam salvos. E por isso a gente está aqui falando desse amor, né? Falando desse Jesus que é maravilhoso, que transforma. Ninguém precisa achar que, isso não tem mais jeito. Eu já conversei com pessoas, a gente que sabe evangelizar, a gente ouve muito isso. Não, eu já passei ali já, para mim, tipo assim, não tem mais jeito não, tia. Tipo, a gente fala assim, tia, não tem mais jeito não. Tem jeito sim. Jesus, ele transforma a pior pessoa do mundo em um servo dele, uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa boa, uma pessoa quebrantada mesmo, cheia de Deus. Então o Senhor, ele pode. Mas a gente precisa querer, a gente precisa pedir, Senhor, faz isso comigo, eu quero ser transformado, eu quero melhorar. E o Senhor, Ele faz. E Ele vai te ajudar, pede ajuda também, às vezes é necessário de muita libertação, muita oração, e aí os irmãos, a gente está aqui para isso, né, para abençoar uns aos outros. Encerrando aí, né, para pensar e agir. Número 1 aí, ó. Você entende que estamos em uma nova aliança? Então, a gente sabe que a velha aliança é a lei, né? E hoje Jesus Cristo veio para derramar sua graça sobre nós. Não para que a gente descumpra a lei, mas que a gente peça ajuda, porque Ele vai junto com a gente, né? O 2 aí. Você entende que a lei apresenta um padrão impossível de alcançar? Sim, né? Porque, infelizmente, às vezes a gente peca até no pensamento, então a gente sabe que é difícil, mas o Senhor, Ele também nos ajuda a conseguir cumprir, pelo menos no nosso limite aí. E o 3, você entende que precisamos de um libertador? Com certeza. Só Jesus, ele nos liberta do pecado, Ele nos faz ser uma nova criatura, né? A palavra de Deus diz que quando a gente aceita Jesus, a gente morre do mundo, né? E nasce uma nova criatura no Senhor. Como bebezinhos aí que nascemos e agora eu creio que a gente já está adolescente? Nem sei, né? Pode ser. Eu espero que a gente seja mais que isso, né, Thaline? Mas assim, alguns são bebezinhos ainda, outros já estão mais adolescentes, outros já estão adultos, né, na fé. E é isso aí, a gente precisa crescer a cada dia. Quando a gente fala assim, é porque a gente está crescendo. À medida que a gente vai crescendo, né, em graça, estatura, não de tamanho assim, mas de conhecimento mesmo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E vamos encerrar aí, que Deus possa falar, né, ao nosso coração aquilo que talvez eu não tenha conseguido falar aqui com os irmãos, mas eu creio que a palavra de Deus, ela, quando a gente lê, quando a gente busca, irmãos, ela nos mostra muita coisa, ela nos esclarece muitas coisas, ela tira muitas dúvidas, e o Senhor, Ele trabalha em nós para que a gente assente a cada dia, para que a gente corrija os nossos erros. Vou dar, Rosana, senhora, para a gente encerrar? Somente, Deus, esperar pela graça, mas também que possamos confiar no Teu amor a cada dia por nós, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, Pai, nós não seríamos nada. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem fortalecido, Deus, a tua igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Nós te agradecemos por esse amor tão grande que reconhecemos que não merecemos, Pai, mas o Senhor tem tido misericórdia, tem derramado sobre nós. Obrigado também, Deus, pela lei ser constituída. Nós te agradecemos, Deus, porque entendemos, Pai, que precisamos cumpri-la. Nós te agradecemos porque o Senhor faz tudo perfeito, o Senhor é perfeito. Nós te louvamos e te engrandecemos. Obrigado, Deus, por tudo e continue, Senhor, aceitando a nossa adoração nesta manhã. Que os nossos corações continuem sendo gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus, e também que nós possamos continuar confiando, Pai, que o Senhor tem lutado as nossas lutas, que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor tem sido, Senhor, a nossa fortaleza, o nosso povo bem presente nesses momentos, Pai, de luta, de dificuldade. E sabemos, Deus,